Olá! O mês de junho é marcado por grandes comemorações, festas juninas. São João, São Pedro, Santo Antônio. Afinal de contas, comemorar festas juninas é pecado? A Bíblia condena? Será que isso é alguma forma de idolatria? Esta e outras questões nós vamos acompanhar e ver agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma vez o programa Na Mira da Verdade. Você já sabe, é um programa de perguntas e respostas bíblicas que você manda pra gente e nós vamos responder baseando-se na palavra de Deus. Por isso eu sempre falo, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser e vamos juntos ver o que a Bíblia pode nos falar. A partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhado pelo nosso país. E quem está na mira ali, para responder a sua dúvida é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus. Tá com a gravatinha um pouquinho torta aí para sua direita? Está torta, rapaz? O seu nozinho aí, mas você tá bonito, vamos lá. Então, vamos dar uma arrumadinha aqui. É lá no nó. Depois você me diz se está melhor ou não. Aê, pronto. Rapaz, agora tá bonito. Satisfação estar aqui com os nossos amigos outra vez mais, para estudarmos a Bíblia juntos, respondermos essa pergunta e outras, né? E nós esperamos que você envie as suas perguntas, porque nós temos muita coisa boa para aprendermos na Bíblia. Com certeza Deus vai falar a você através de uma das respostas. Muito bem, muito bem. Nós abrimos o programa aqui falando sobre esse mês que nós estamos vivendo, né? Que é o mês de junho. E a gente sabe que nosso país é muito cultural essa questão das festas juninas. O pessoal nas escolas tem as quadrilhas, em muitas regiões do Brasil tem essas festas com uma forma bastante intensa, sobre São João, Santo Antônio, São Pedro, enfim. A questão que nós abrimos o programa hoje é falando sobre isso. Será que é pecado nós comemorarmos as festas juninas? Professor, o que a gente pode aprender ou tirar conclusões na Bíblia sobre esse momento que aqui no nosso país é muito forte, essa época do ano é muito forte, principalmente em regiões do Nordeste, por exemplo. Como é que é essa questão da festa junina, professor? É pecado você participar de uma comemoração, de uma festa dessa? São festas pagãs, afinal de contas, o que é isso? O que você pode nos ajudar? Veja, a Bíblia ela apresenta uma mensagem de equilíbrio, né? E, obviamente, eu quero apresentar aqui dois textos bíblicos e ter como pressuposto o seguinte: a Bíblia condena a idolatria, não há dúvida disso, porém a Bíblia não condena festividades culturais se forem desassociadas da idolatria. Então, esse é o meu pressuposto e eu vou apresentar os textos bíblicos para sustentar esse pressuposto e ajudar o nosso telespectador e ouvinte. Antes, uma observação. Se você não concordar com o que eu vou explicar, não tem problema algum, né? Há uma questão de consciência moral e espiritual que deve ser respeitada, ok? Então você não vai fazer algo que você não sente a vontade de fazer, e se você se sente à vontade e isso é desassociado de idolatria, também a sua opinião deve ser respeitada. Nós cristãos devemos sim conhecer o que é certo e o que é errado, mas em relações a práticas culturais, preste atenção, quando não conflitam com os princípios de Deus, cada pessoa tem que ter a sua própria opinião e cada pessoa merece ser respeitada em relação a isso. Nós não somos chamados por Cristo para sermos detetives particulares que ficam olhando a vida dos outros. Não, nós temos que cuidar da nossa própria vida, da nossa própria relação com Deus, não é? E não nos metermos naquilo que os outros fazem ou deixam de fazer. Agora vamos ver a opinião bíblica equilibrada sobre o assunto. Em primeiro lugar, a Bíblia condena realmente a idolatria. Idolatria na Bíblia não é simplesmente adorar divindades pagãs, como, por exemplo, argumentam alguns irmãos sinceros católicos, né?
O primeiro mandamento, né, de Êxodo 20 diz: não terás outros deuses diante de mim. Então é uma condenação à idolatria e a ter outros deuses diante de Deus. Já o segundo mandamento, ele condena o fazer imagens de escultura para adoração. Isso envolve também veneração. Neste caso, nós podemos concluir à luz de Deuteronômio 4 que mesmo imagens de seres humanos, como dos considerados santos intercessores, à luz da Bíblia é pecado fazer imagens para venerar inclusive os santos, mesmo que a ênfase nos dois primeiros mandamentos seja a adoração de divindades pagãs. E como que eu chego a essa conclusão? Por causa de Deuteronômio 4, 15 a 19. Você vai ver que entre as imagens que Deus proíbe serem feitas para adoração ou veneração, e se encontram também imagens de seres humanos. Então você vai perceber nesse texto que o segundo mandamento ele é mais amplo do que simplesmente não adorar ídolos pagãos, tá? Então diz o texto, Deuteronômio 4, 15 a 19. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma aparência de Deus, né? Vistes na terra, ou melhor, vistes do dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Percebeu? Não é para fazer um ídolo ou uma imagem em semelhança de homem ou de mulher. Semelhança de algum animal que é na terra, semelhante de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante ele e des culto aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então Deus orienta que, como parte da obediência ao segundo mandamento, não façamos imagens de escultura também com semelhanças humanas. E por quê? Por causa da lei espiritual que existe no Salmo 115. Nós somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. Deus não quer que você venere ou adore um ídolo, um santo ou um deus pagão, porque a tendência é nós nos parecermos com aquilo que nós veneramos ou adoramos. Até mesmo os anjos celestiais reconhecem este fato. Quando o apóstolo João recebeu a revelação do livro do Apocalipse, lemos em Apocalipse 22, 8 e 9, que quando João tentou adorar ou venerar aquele anjo, por ter recebido dele o conteúdo do livro do Apocalipse, o anjo falou o seguinte: não faça isso. Eu sou um servo de Deus assim como você. Adore a Deus. Então, se os próprios anjos não aceitam veneração e adoração de um ser humano, imagine se, por exemplo, Maria, Pedro, João aceitariam adoração ou veneração. Muito pelo contrário. Quando você vai a Atos capítulo 10, o gentil Cornélio tentou se ajoelhar, se prostrar diante de Pedro. E Pedro, em Atos 10, diz assim para ele: levanta-te, porque eu também sou homem. Então, não existe margem na Bíblia para a adoração ou veneração de santos. E uma coisa mais para você pensar, antes de eu responder a pergunta de uma forma direta: as pessoas que se encontram na Bíblia, as pessoas que se encontram no céu e que são mencionadas na Bíblia, nenhuma delas é apresentada como estando a interceder pelo ser humano. Por exemplo, Enoque está no céu, de acordo com Gênesis 5:24, que ele foi levado vivo para o céu. Essa verdade é confirmada em Hebreus 11. Elias foi levado vivo para o céu, de acordo com 2 Reis capítulo 2. E Moisés foi ressuscitado, como podemos ler em Mateus 17, 1 a 9 e Judas 1, 9. Então essas três pessoas estão no céu, mas não existe ninguém pedindo intercessão de São Enoque, ou de São Elias, ou de São Moisés. E por quê? Porque a Bíblia não ensina isso. De acordo com a Bíblia, em 1 Timóteo 2,5, só Jesus, por ter uma natureza divina humana e por ter morrido na cruz, só Ele pode interceder por nós. Então eu não estou falando isso, meu querido irmão católico, para lhe ofender. Pelo contrário, você é uma pessoa sincera, que ama Jesus, que busca a Deus, mas eu preciso lhe apresentar este conteúdo bíblico
para você contrastar a doutrina da sua igreja com aquilo que a Bíblia realmente ensina. Indo para a segunda parte, depois que eu esclareci que realmente Deus não aprova a idolatria, vamos agora analisar mais propriamente a questão propriamente dita sobre o participar ou não de uma festa de São João. Se a pessoa, obviamente, participar de uma festa de São João com um propósito de veneração de um santo, é óbvio que isso é pecado. Agora, há pessoas que brincam de São João. Em que sentido? Elas não adoram, não veneram nenhum santo, se vestem de caipira, fazem umas brincadeiras, comem uma pipoca, não usam bebida alcoólica. Às vezes algumas famílias se reúnem para brincar, fecha-se uma rua de um bairro e fazem coisas para brincar sem bebidas alcoólicas. Não tem nenhum problema, à luz da Bíblia, celebrar isso. Agora, pode ser que para alguns tenha problema. Então, o que a Bíblia diz? Cada um tem que respeitar a consciência do outro. E o texto principal para avaliar isso é 1 Coríntios 8. E eu vou ler para você aqui. E vamos tirar algumas conclusões juntos, tá bom? No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, e esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, a questão aqui era o seguinte: devo ou não comer uma carne sacrificada num templo pagão? Estava tendo uma discussão aqui. Alguns cristãos achavam que não havia nenhum problema e outros achavam que haveria um grande problema. E Paulo agora vai explicar de uma forma equilibrada essa questão. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo e que não há senão um só Deus. Então, primeiramente, Paulo diz o seguinte: olha, quanto ao comer uma carne sacrificada a um ídolo, um templo pagão, nós sabemos que não existe um ídolo. Então, na verdade, ele não recebeu sacrifício nenhum, porque só existe um Deus. E aí segue, verso 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, ele está falando que existe um grupo de pessoas que tem uma consciência mais fraca, espiritualmente falando. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Olha que interessante esse comentário. Ele diz assim: você não vai perder nada se comer uma carne sacrificada a um ídolo, porque não existe um ídolo. Só existe um Deus. Agora, se você também comer, não vai ganhar nada com isso. Então veja, Paulo se mantém neutro em relação ao assunto. Agora, olha o conselho no verso 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então ele está dizendo o seguinte: ó, você que tem uma consciência espiritual forte e sabe que comer algo sacrificado a um ídolo não tem problema nenhum, também não se utilize disso para ferir aqueles que têm a consciência fraca. Não fique contando para eles que você faz isso. E aí, verso 11, né? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Aqui está a opinião equilibradíssima de Paulo. Ele apresenta o assunto de uma forma neutra. E com certeza, comer uma carne sacrificada num templo pagão não seria mais grave do que comer um docinho numa festinha de São João? É óbvio que sim, até porque ninguém fica dedicando os docinhos para São João, e mesmo que o fizesse, entraria no mesmo princípio do Coríntios 8. Então o que Paulo está dizendo aqui? Você não vai ganhar nada se comer e você também não vai perder nada se comer. Agora, se você tem esse conhecimento, não golpeie a consciência fraca do irmão. Agora, ao mesmo tempo, o irmão de consciência fraca, ele não deve ser um detetive de Cristo, ficando olhando a vida dos outros. Aquele lá está lá comendo docinho na festa de São João. Você não tem nada a ver com isso. Então, assim como o forte, de consciência espiritual forte, não deve provocar o irmão que tem a consciência fraca, o irmão que tem consciência fraca não deve se fazer de detetive e investigar a vida dos outros.
Então, em resumo, Paulo está dizendo, é uma questão de consciência de cada um e ninguém tem que se meter na vida dos outros. Muito, muito bom, professor, muito bom. O programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Ou também pelas redes sociais. facebook.com/namiradaverdade.nt e no Instagram, @namiradaverdade. Temos também o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. É só você entrar lá, deixa eu até startar ele aqui agora e vou dizer que o programa já está no ar e você pode mandar as suas perguntas para a gente, tá bom? Já está no ar, é só você mandar a sua pergunta também pelo nosso blog. Muito bem, eu queria dar um recadinho para vocês. A partir do dia 1º de julho, você já está vendo as propagandas aí na TV, toda a programação da Novo Tempo será nova. E o Na Mira da Verdade também vai ter um novo horário na grade de programações. Todas as segundas-feiras, a partir das 22 horas, às 10 da noite, nós estaremos ao vivo aqui respondendo as suas questões, tá? Então, a partir do dia 1º, todas as segundas-feiras, o programa Na Mira da Verdade será ao vivo às 22 horas, às 10 da noite. Portanto, avise os seus amigos, avise o seu colega de trabalho, aqueles que têm dúvida, que às vezes não conseguiam ver o programa ao vivo aqui, vai ter a chance de ver agora, nesse horário da noite, onde muita gente está conectada, todo mundo está ligadinho aqui na Novo Tempo, e vai ter a chance de participar e mandar as suas questões para a gente, tá bom? Então anota aí, a partir do mês de julho, o programa é às segundas-feiras, às 10 da noite. Muito bem, professor, uma pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS, chegou agora a pergunta, deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui, não tem, é o seguinte, por favor, tenho uma dúvida, como posso saber que sou a imagem e semelhança de Deus se não tem a imagem de Deus? É a Bíblia só que diz isso? Por que a Bíblia diz que somos a imagem e semelhança de Deus? Está falando que o nosso Deus, Criador, o nosso Pai, tem essa forma como a gente, professor, é isso? A pergunta do nosso telespectador, ela foi feita pelo nosso telespectador de forma errada. Por quê? Porque se você, para ter certeza que tem a imagem de Deus, você teria que ver a Deus, então, para você ter certeza da existência de Deus, você teria que ver a Deus também. Ok. É assim que a coisa funciona, né? Então, como que você sabe que é a imagem e semelhança de Deus? Se você crê que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, se você tem a mesma compreensão que Jesus tem da Bíblia, e em João 10:35, Cristo diz que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela não falha, é óbvio que o testemunho do próprio Deus, registrado no texto inspirado, é suficiente para você, né? Então, você tem que crer no que está aqui em Gênesis capítulo 1, versos 27, versos 26 e 27, vou ler o 27, que diz, criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ser a imagem de Deus envolve personalidade e envolve a capacidade de liderança, de domínio nesse contexto, né? Então, assim como Deus domina sobre o universo, Deus criou o ser humano com a capacidade de dominar, de administrar, de gerenciar o planeta Terra, né? Obviamente, a imagem de Deus hoje se encontra totalmente corrompida em nós. Nós estamos aí há milênios sendo degradados pelo pecado. Entretanto, ainda algo da imagem de Deus é preservado em nós. E o objetivo de Deus é, através da santificação e da glorificação, nos restaurar plenamente a imagem do Criador. Muito bem, professor. Agora eu estou aqui acompanhando o pessoal que está no nosso Instagram. Obrigado por você participar aí através do nosso Instagram. Tem muita gente conectada com a gente aqui. Obrigado. Uma pergunta que chegou aqui agora vem lá de Timbaúba, no Pernambuco. A pergunta é sobre o que e quando se cumpriu a profecia de Daniel 12:12. Vamos lá, professor. Vamos lá ver o que está falando ali a profecia de Daniel 12:12. O que se cumpriu nessa profecia, professor, e quando? Essa profecia, deixa eu ver aqui, é das 2.300 tardes de manhã ou não? Não. Não. Essa é dos 1.335 dias. Ah, tá. Que está relacionado também, não é? Daniel 12:12.
Vai sumir o Daniel da minha Bíblia. Aqui. Lê pra gente aí, professor. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Isso. Essa profecia se cumpriu. O que ela está falando pra gente aí, professor? Veja, nós temos que ler o capítulo 12 do livro do livro de Daniel, e você vai perceber aqui que no versículo 7 do capítulo 12, há uma mesma profecia que se sobrepõe a essa, elas estão juntas. Diz assim, ó, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Este período, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, temos que considerá-lo de acordo com o calendário judeu. 1 tempo é 1 ano, né, 360 dias, 2 tempos mais 2 anos, 720, e mais meio tempo, 180. Então a soma disso são 1260 dias. É o mesmo período, não é, de Daniel 7:25, que fala que o poder representado pelo chifre pequeno dominaria por 1260 dias proféticos, ou seja, 1260 anos. Em profecia, um dia equivale a 1 ano. Esses 1260 anos são seguidos por mais alguns anos. E aí você vê no versículo 13 que essa profecia dos 1335, ela é uma continuidade da profecia dos 1260 anos. A profecia dos 1260 anos foi de 538 a 1798 depois de Cristo, quando o general Berthier prendeu o Papa Pio VI, levando cativo para a França. Então acabou o domínio papal, né, exatamente em 1260 anos. Aí o texto de Daniel 12:13 fala assim, ó, bem-aventurado é aquele que vive 1335 dias. Por quê? Quando você acrescenta, né, os anos restantes que faltam para dar os 1335, quando você acrescenta isso a 1798, que é o fim da profecia dos 1260 anos, você vai chegar a 1843, entre 1843 e 1844, período em que a doutrina da volta de Cristo começou a ser pregada com muita ênfase e isso trouxe muita alegria às pessoas. Então, o que em resumo, a profecia está dizendo? Vocês passaram por um período, povo meu, de perseguição no período medieval. Entretanto, feliz é aquele que estiver vivo alguns anos depois deste período, porque vai ter a alegria de saber que um dia Jesus vai voltar em glória e majestade. Então aqui é uma profecia que prediz o surgimento do milerismo, um movimento norte-americano que acabou pregando com ênfase a segunda vinda de Cristo. Eu sei, não é uma coisa simples de você entender isso, porque não tem um gráfico aqui para lhe mostrar, tá? Mas futuramente a gente vai desenvolver um gráfico, quem sabe para poder já deixar aí apostos para a nossa equipe e colocar para você na tela, tá? Mas isso aqui, para você entender bem, tem que ter um gráfico, os cálculos direitinho, mas pense, é uma profecia, duas profecias se sobrepõem. A profecia dos 1260 anos e a profecia dos 1335, que vai finalizar ali entre 1843 e 1844. Mas então, falando sobre esse assunto, já veio outra pergunta que chama a questão aqui de uma dúvida com relação justamente a esses 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que equivale a 3 anos e meio, que está relacionado com os 1260 anos, certo? Uhum. A pergunta do Alisson é o seguinte, no capítulo 4 existe uma profecia de 7 tempos que se cumpriu em 7 anos, pois neste caso 1 tempo equivale a igual a 1 ano. Agora, porém, no mesmo livro de Daniel, já no capítulo 12, a profecia de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo não se refere a 3 anos e meio literais, e sim a 1260 anos. Como que a gente explica essa questão? No mesmo livro, falando coisas semelhantes e com comprimentos diferentes. Não é difícil pelo seguinte, o capítulo 4 de Daniel faz parte da parte histórica de Daniel, tá? Então Daniel é dividido em 2 partes principais, histórica e profética, né?
Então, do capítulo 1 até o capítulo 6 é história. E em períodos históricos você não usa o princípio de ano, né? A não ser que no contexto ele indique isso, mas não é o caso. Já em profecia, sim. Então você tem que analisar que o capítulo 4 faz parte da parte histórica, né? Quando é a parte histórica, obviamente que os anos mencionados são eles mesmos, né? E quando vai para a parte profética, que é a partir do capítulo 7 de Daniel até o 12, aí sim nós usamos o princípio de ano. O princípio de ano só usamos em relação à profecia. Como é parte histórica até o capítulo 6 de Daniel, então até esse capítulo 6 nós não podemos usar o princípio de ano. Ok, muito bem, professor, muito bem. Bom, você pode participar aí, mandando suas perguntas pelos vários mecanismos que vai aparecer na sua TV, mas eu queria nesse momento oferecer para você o nosso curso bíblico, que nós oferecemos gratuitamente, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico aí na sua casa, sem você pagar nada, você pode simplesmente entrar agora no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e você vai ver a imagem dessa revista lá. Você clicando nela, você vai ser direcionado para um ambiente onde você vai fazer o seu cadastro, para que chegue direitinho para você. É um presente nosso, é um curso bíblico fantástico, relacionado com os dias em que estamos vivendo, o tempo do fim. E tem vários assuntos importantes aqui que vai ajudar você a compreender muita coisa da Bíblia relacionada ao tempo que nós estamos vivendo. Portanto, peça agora mesmo, é gratuito, você não paga nada por isso. Liga para a gente também em horário comercial que você pode fazer o seu cadastro. 0 operadora 12 21 27 3121 ou então acessando o nosso blog agora, novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Peça agora mesmo, é um presente para você. Muito bem, nós temos que ir para o intervalo rapidinho, mas tem muita pergunta boa aqui para colocar na mira. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, é um prazer ter a sua companhia aqui. Para você participar deste programa, tirando as suas dúvidas bíblicas, você pode mandar a sua pergunta através do SMS. O número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora, ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, e também no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, que além de você poder mandar a sua pergunta aqui instantaneamente, você também pode pedir um curso bíblico, você pode estudar um pouco mais assuntos que você talvez queira pesquisar aí. Nós temos uma infinidade de assuntos ali que com certeza vai ajudá-lo a compreender bastante a palavra de Deus, fora os vídeos dos programas anteriores que você pode tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Acesse lá novotempo.com/Na Mira da Verdade. Então, para você mandar sua pergunta, aproveite aí, manda pelo SMS, o número é 12 98151 0101. Vamos para a próxima pergunta. Essa aqui agora veio pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Jaldiene. E a pergunta dela, professor, é a seguinte. A paz do Senhor. Eu tenho uma dúvida e gostaria de saber se, segundo a Bíblia, ainda existe profeta. Porque vejo muita gente chamando outras pessoas de profeta. Então, Deus afirma nas suas sagradas escrituras que nos dias de hoje seria possível haver profetas, professor? A Bíblia afirma, sim, né, que Deus, em toda a história, se utilizaria de profetas. Agora, devemos ter em mente que o termo profeta, ele se refere tanto a alguém que recebe sonhos ou visões de Deus com uma mensagem de salvação, ou alguém que fala em nome de Deus explicando a Bíblia. Então, o termo, ele pode significar as duas coisas. Então, nesse sentido, tem muitos profetas realmente. Agora, no sentido, diríamos assim, sobrenatural do termo, né? A pessoa receber sonhos e visões, como diz ali em Números 12, verso 6, aí, obviamente, é um dom especial dado por Deus para algumas pessoas. E a Bíblia promete que o dom profético continuaria
sendo usado, mesmo que a Bíblia seja completa, né? Temos que ter esse detalhe em mente, que o dom profético não é para completar ou complementar a palavra de Deus, mas é para nos levar de volta para a palavra de Deus, sendo que e servir de filtro, porque existem muitos falsos profetas. Então, se há muitos falsos profetas, e Jesus profetizou isso em Mateus 24, é óbvio que a existência de muitos falsos profetas também pressupõe a existência de verdadeiros. Né? E em Atos 2, 17 e 18 encontramos o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então a Bíblia não promete, não diz em nenhum momento que o dom profético seria interrompido. Né? Sempre continuaria existindo, porém, com uma função de guiar as pessoas para a palavra de Deus e não de substituir a palavra de Deus. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que Ellen White recebeu o dom profético. Né? E nas suas muitas obras nós percebemos que ela, por meio de conselhos bíblicos, diretos, objetivos, ela guia muitas pessoas para o texto bíblico. E uma coisa muito interessante, Ellen White nas suas obras exalta muito a Jesus Cristo e a palavra de Deus. Ela recebeu visões e sonhos para comunicar coisas a pessoas que realmente estavam precisando daquilo. Porém, em nenhum momento, Ellen White exalta os escritos dela acima da Bíblia. Em nenhum momento, ela sempre exalta a palavra de Deus. Tem uma citação muito conhecida dela no livro Primeiros Escritos, página 78, onde ela diz o seguinte: recomendo-vos, caro leitor, a Bíblia como única regra de fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Então, ela sempre exaltou a palavra de Deus. O que você deve de fazer é avaliar se alguém que se apresenta como profeta realmente é profeta. Porque muitos dizem que são, mas não o são. E muitos dizem que são verdadeiros profetas e são falsos profetas. E você precisa ir à palavra de Deus, precisa estudar a palavra de Deus para você distinguir entre o verdadeiro e o falso profeta. E uma dica, entre outras, né? Duas na verdade, entre outras que a Bíblia nos dá é: o verdadeiro profeta o profeta é conhecido pelos seus frutos, pela sua vida. Mateus 7, 15 e 16. O profeta tem que viver aquilo de bom que ele prega. E a segunda característica importante a considerarmos, entre outras, é a de Isaías 8, 19 e 20. Ele nunca pode contradizer o texto bíblico, porque Deus nunca dá o dom profético para alguém contradizer a revelação do profeta anterior. Tá? Então atente para essas coisas e tenha em mente que Deus continua guiando o seu povo através do dom profético. Não como substituição, complemento à Bíblia, né? Mas para levar as pessoas intimamente para a Bíblia. Muito bem, professor, muito bem. O pessoal também participando aqui pelo nosso blog, obrigado pela sua participação. E eu quero fazer alguma pergunta do nosso SMS. Quem mandou foi a Carielle. Ela mora em Geminiano, Piauí. E a pergunta dela é a seguinte: professor, Deus fala conosco através de sonhos? Se sim, como saber que tal sonho é uma revelação da parte de Deus? Essa questão do sonho é algo assim bastante interessante, né? Porque a gente vive no dia a dia, pode se envolver com tantas coisas e você acaba sonhando com aquilo que você viveu no dia a dia. Agora, muitas pessoas acabam tendo sonhos relacionados com a vida espiritual. Será que Deus se revela através dos sonhos a nós, professor? Essa é uma pergunta importante. Deus se revela sim através de sonhos, mas não devemos pensar que todos os sonhos, né, são revelação de Deus. E um texto bíblico que vai nos ajudar nisso é Eclesiastes capítulo 5, verso 3, que eu abri aqui agora, que diz assim: porque dos muitos trabalhos vem os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Então, a primeira parte do texto, que é aqui que nos interessa agora, diz assim, que dos muitos trabalhos vem os sonhos. O que isso significa? Quando você está muito envolvido ou envolvida com o assunto, é natural que você sonhe a respeito daquele assunto.
Porque o sonho faz parte do processo de descanso da mente. E coisas que há na mente inconsciente são jogadas para a mente consciente, ou são descartadas, diríamos assim. Então você tem que ter em mente que o sonho tem causas naturais também. Deus criou leis psicológicas, né? E Deus criou os sonhos como uma forma de descanso da mente e também como uma forma de instrução para nós. Você pode, às vezes, ter um problema na vida, querer tomar uma decisão ou passar por uma situação e não ter uma resposta, e Deus pode utilizar as informações que estão no seu inconsciente, lhe dar um sonho para lhe instruir e lhe ensinar alguma coisa, sem que necessariamente isso seja sobrenatural. Agora, os sonhos podem também ter uma origem sobrenatural. Deus pode comunicar algo de muito importante para você por meio de sonhos. Mas não pense que por você sonhar com conteúdo religioso, isso significa necessariamente um sonho de origem divina. Como diz Eclesiastes 5, verso 3, dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Então, se você está muito envolvido ou envolvida com religião, é natural que você sonhe com religião. Se você está muito envolvido ou envolvida, por exemplo, com filmes de violência, é natural você ter pesadelos e sonhos desse nível. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Quando você tiver um sonho, e isso mexer com você, o que você tem que fazer? Perguntar assim para Deus: Deus, o Senhor queria me ensinar alguma coisa por meio desse sonho? E se você não obtiver a resposta que você quer, converse com Deus e diga assim: Senhor, então me ajude a pelo menos tirar alguma lição para a minha vida por meio desse sonho. Então eu creio que essa postura é mais equilibrada. E não devemos pensar, alguns irmãos sinceros pensam assim: bom, já sonhei com Deus, com a volta de Jesus, então eu sou profeta agora. Não, não é assim. O chamado profético não vem desta forma e é algo que envolve coisas mais amplas do que isso. Muito bem, professor. Próxima pergunta aqui do nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Quem mandou foi a Alaide. Ela é de Mogi Guaçu, São Paulo, e a pergunta dela é a seguinte: Jesus disse, na tribulação, o tempo seria abreviado. Como será abreviado esse tempo? A Bíblia fala, professor, que nos últimos dias, os dias seriam abreviados. Isso quer dizer que o tempo está passando mais rápido? Será que Deus está fazendo com que a gente tenha essa sensação que os dias cada dia mais voam? Isso tem a ver com a profecia ou não? Não, isso aí muitos irmãos sinceros pensam, que os dias passam mais rápido porque isso é um cumprimento da profecia de Mateus 24. E que nós estamos no tempo do fim. Mas não tem nada a ver isso, porque os dias de hoje têm as mesmas 24 horas que sempre tiveram desde o início do mundo, O que acontece é que nós vivemos numa sociedade, numa época muito mais acelerada, Então a nossa mente se encontra muito mais acelerada pelo uso que fazemos excessivo da tecnologia. Nossa mente está acelerada pelo nosso estilo de vida alimentar distorcido, usamos muitas coisas industrializadas e menos coisas naturais, e obviamente o cérebro é excitado com isso. Então a nossa vida está totalmente desregrada, então é por isso que temos a sensação de que o tempo passa mais rápido, mas não passa. Na verdade, as mesmas 24 horas que Deus criou lá no Jardim do Éden são as mesmas que existem hoje. Então, quando Cristo fala em Mateus 24 do tempo ser abreviado, há um contexto específico, Ele está dizendo aqui que neste momento da grande tribulação, vamos entender o que foi a grande tribulação primeiramente. Foi o momento em que a cidade de Jerusalém foi invadida pelo exército romano no ano 70 depois de Cristo. E foi um massacre, foi uma destruição total. E Jesus disse, nesse contexto, no versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ou seja, o tempo de massacre romano, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então Cristo profetizou, que tais dias de massacre não durariam tanto tempo, porque senão ninguém seria salvo da perseguição romana, do massacre romano. Então, é muito importante lermos o texto no seu contexto e não ficarmos lendo o texto isoladamente e tirando ideias pessoais
do texto. Uma outra coisa muito comum que acontece aqui é também o verso 19, né? O verso 19 diz assim, ó: ai das que estiverem grávidas e das que amamentar naqueles dias. Aí chega alguém e diz assim, não vou ter filhos no fim dos dias, porque a Bíblia diz ai das grávidas naquele dia. Isso é uma descontextualização irresponsável do texto bíblico, né? Aqui é um contexto específico. É óbvio que os romanos invadindo Jerusalém, os soldados romanos, por serem impiedosos, eles matavam grávidas, enfiavam a espada na barriga e tiravam o feto inteiro. É desse contexto que está falando. Então, temos que ser pessoas que, ao irem para o texto bíblico, devemos nos perguntar: quem escreveu esse texto? Para quem escreveu esse texto? Né? E qual era o propósito do autor a escrever esse texto? Depois que você entende isso, aí sim, você está apto para dizer o seguinte: que lição teológica esse texto tem para a minha vida? É só assim que nós aproveitamos o máximo da palavra de Deus. Se ficarmos lendo versos isolados e tirando conclusões precipitadas, nós não vamos trazer a palavra de Deus para dentro de nós em nenhum momento. Muito bem, professor. Muito bem. Mais uma perguntinha agora, essa aqui do nosso Facebook. Você que está participando aí, o nosso endereço do Facebook vai aparecer aí para você. Mande a sua pergunta também pelo Facebook. Quem mandou foi o Vitor Alberto. E a pergunta do Vitor, professor, é assim: Jesus já havia feito milagres para os gentios, como curar o empregado do centurião, e o segundo milagre da partilha dos pães. E o Espírito Santo desceu sobre os gentios para demonstrar que eles podiam ser batizados. Então, por que deu um racha na igreja em Antioquia sobre a questão da conversão dos gentios? A princípio havia ainda esse pensamento por parte dos apóstolos? Olha só a questão, professor, interessante. A gente percebe na Bíblia que ali, entre os apóstolos, houve uma certa discussão em relação aos gentios, não é isso? Uhum. Mas por que nesse momento havia? Será que algum deles ainda tinha dúvida se o evangelho era para ser pregado a todos? Sim, eles tinham dúvidas ainda, né? Isso aí o próprio texto bíblico demonstra isso para nós aqui, ó, em Atos, do capítulo 10, por exemplo. O próprio Pedro, no verso 28, diz assim, ó: vós bem sabeis que é proibido a um judeu, veja, proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então era uma crença arraigada e não era de uma hora para outra para ela sair da mente deles. Então por isso que Deus precisou dar esta visão a Pedro, dar aquela orientação, depois dar aquelas orientações para a igreja de Antioquia. Tudo é um processo, né? Se nós não mudamos atualmente certas opiniões de uma hora para outra, especialmente se fomos criados daquela forma e programados para pensar daquele jeito, por que nós poderíamos esperar deles algo diferente? Ser humano é ser humano, precisa de tempo para mudar, para reavaliar crenças, né, para moldá-las e trocá-las por crenças positivas, potencializadoras. Então, foi o que aconteceu com eles também. Ok, a próxima pergunta aqui chegou pelo nosso SMS. Quem mandou, deixa eu ver se foi o Júnior, ele é de Aracaju e a pergunta dele é a seguinte: professor, gostaria de saber se o anticristo irá existir ou se ele já existe. A Bíblia fala do anticristo e muitos têm interrogações sobre isso. E a pergunta dele é essa: já existe ou vai existir, professor? Veja, existe e continuará existindo. Essa que é a resposta. Quem é o principal anticristo, primeiramente? Quando você lê 2 Tessalonicenses 2, você percebe que o principal anticristo é o diabo. Né? O que é anticristo? É alguém que é contra Cristo. Então é óbvio, o anticristo existe e o principal é o diabo. Agora você vê que em 1 João, o termo anticristo também aparece no plural, indicando o quê? Que além do pai de todos os anticristos, que é o diabo, existem pessoas, poderes, né, na verdade, sendo utilizados por ele para cumprir os seus propósitos contra Cristo. E tais poderes não são necessariamente diabólicos, mas mesmo sem saber, são usados pelo diabo para ir contra os propósitos de Cristo. Então, resumidamente, eu não vou me deter nesse assunto agora que é muito amplo,
Em 2 Tessalonicenses 2 é dito que um dia haverá uma manifestação mais poderosa do anticristo. Satanás, ele vai, de forma sobrenatural, se utilizar também de um poder político-religioso para enredar as pessoas no seu engano final, levando-as a se apostatarem contra Deus. E ao lermos 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12, e lermos essas características e compararmos com a interpretação historicista do texto bíblico, você vai perceber que teólogos como Martinho Lutero e, entre outros, até o século XIX, né, mais ou menos, diziam, né, que a manifestação do papado quando perseguiu os cristãos por 1260 anos foi uma manifestação do anticristo e que isso vai se repetir novamente. Muitos historicistas ensinaram e ensinam isso vai se repetir novamente de acordo com Apocalipse 13. Veja, isso não indica necessariamente, né, que exista um pacto entre Satanás e o papado, não é nada disso. Tem muitos papas sinceros, existiram muitos papas filhos de Deus que estarão no reino dos céus com toda certeza, mas o sistema foi utilizado para cumprir os propósitos na época de perseguição e será novamente utilizado para cumprir os propósitos de implantar a idolatria, para que as pessoas se esqueçam que Cristo é o único intercessor e único sumo sacerdote, tirando a atenção do santuário celestial para um santuário terrestre. Então, leia, né, o que comentaristas, historicistas dizem sobre o assunto, Martinho Lutero escreveu sobre isso, e você vai ter uma compreensão mais ampla a respeito do tema. Muito bom, professor, muito bom. Temos agora aqui uma participação pelo nosso Instagram. Muito obrigado por você que está nos acompanhando aí através do Instagram. A pergunta é da Aline Lima. A pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber se a alma é criada por Deus no tempo certo ou ela já é um ser existente? E a partir de qual momento a pessoa recebe a alma? Na barriga da mãe ou só quando nasce? E aí, professor, como é que é a questão da alma? Vamos explicar aqui para a Aline. Veja, a palavra alma, na Bíblia, ela se refere... A palavra alma ela é ampla, tá? Ela é polissêmica, ou seja, tem vários significados, né? O significado principal de alma é ser vivente. Então você lê Gênesis 2,7 e diz assim, ó: e formou Deus ao homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então o que o texto diz? Ele não diz que Deus implantou uma alma no homem, ele diz que Deus tornou o homem uma alma. Então, biblicamente, nós não temos alma, nós somos alma. Esse é o conceito principal bíblico. Agora, em alguns textos, alma pode se referir, sim, à essência, ao princípio vital, que na maioria das vezes é chamado de fôlego de vida, né? Que dá vida ao ser humano. Então, o que eu posso dizer para você? À luz de Deuteronômio 10, 22, lá diz que quando Jacó desceu ao Egito, o texto fala assim, ó: com 70 almas teus pais desceram ao Egito. É óbvio que Jacó não desceu ao Egito com 70 almas penadas, né? Não existe isso na Bíblia. Ele desceu com a sua descendência. 70 pessoas desceram ao Egito. Então, a alma é um ser vivo. O conceito bíblico de alma não tem nada a ver com o conceito grego platônico, e que, infelizmente, parte deste conceito entrou no cristianismo. Por isso que muitos cristãos pensam que o ser humano tem uma alma consciente e material que sobrevive fora do corpo. Na verdade, isso é um conceito pagão que entrou no cristianismo, especialmente por influência de Agostinho, que bebia muito da fonte de Platão, filósofo grego, ok? E que estudou com Sócrates e tudo mais. Então, este conceito é estranho para a Bíblia. Na Bíblia, a alma é um ser vivo. Agora, em que momento, considerando outro significado do termo alma, em que momento Deus coloca este princípio vital dentro do ser humano? A resposta é óbvia à luz do texto bíblico. Não existe vida sem que todos os elementos estejam reunidos. É a introdução do princípio vital dentro do ser humano que faz com que o organismo funcione. Então nós não temos como imaginar que um feto não tenha esse princípio vital, ou não seja uma alma. Por quê?
Seu coração está batendo. Seu organismo está funcionando, se desenvolvendo. Sem esse princípio vital, ele não desenvolveria. Então, desde o momento em que há concepção, Deus já está implantando ali o princípio vital no ser humano. Imagine como que alguém vai existir sem o princípio vital. Como que um organismo vai se desenvolver. É interessantíssimo, alguns dias depois que a sua esposa está grávida, você já ouve o coração do bebê pá, 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 no ultrassom. É óbvio que há um princípio vital já ali para que o coração batesse. Ok, muito bem. Nós temos alguns minutinhos ainda, mais uma pergunta agora, só que do nosso Facebook. A Maria Júlia Brasil, ela pergunta o seguinte: por que os salvos reinarão com Cristo no céu? Isso não seria uma interpretação errada? Porque a Bíblia diz que o céu descerá até nós? Como então a gente explicar para Maria Júlia? Nós vamos viver com Cristo no céu, mas em outro momento a Bíblia fala que também o céu será aqui na terra, a cidade santa vai descer aqui. Então, como entender essa questão? Nós vamos morar no céu ou vamos morar aqui na terra restaurada? A interpretação, querida irmã, não é errada, na verdade ela é complementar, né? O que acontece? Você tem que ler Apocalipse 20, capítulo também 21, que fala da descida da cidade santa, no contexto de João 14, 1 a 3. Né? O que diz João 14, 1 a 3? Jesus diz assim: não se turbe ou não se preocupe no vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Onde é que é a casa do pai hoje? É em outro mundo, no céu. E aí ele continua: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, onde que ele está hoje? No céu. Estejais vós também. Então o que o texto está dizendo de forma clara? Que antes de Deus fazer morada aqui na terra conosco, como a Bíblia diz em 2 Pedro 3,13, por exemplo, Apocalipse 22,4, antes disso passaremos um período no céu. Tanto que 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala que por ocasião da volta de Cristo seremos o quê? Arrebatados. Então não tem nada de errado na interpretação de que passaremos 1000 anos no céu. Simplesmente ela é parte da informação. A irmã só considerou uma parte da informação. Você tem que considerar a informação como um todo. E aí você vai compreender o quadro completo daquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que passaremos 1000 anos na eternidade com Deus no céu, para depois a cidade santa descer aqui e Deus recriar o planeta e fazer aqui morada. Ok, professor, muito bem. Com essa nós vamos ter que terminar o nosso programa, nós não temos mais tempo, mas eu queria aproveitar e reforçar para você que a partir da semana que vem nós estaremos ao vivo a partir das 22 horas nas segundas-feiras, tá bom? Então o programa Na Mira da Verdade agora, o programa ao vivo do Na Mira da Verdade vai mudar de horário, mudar de dia. Nós vamos estar segunda-feira, a partir da segunda-feira que vem, nós vamos estar aqui ao vivo à noite, às 10 horas da noite, tá bom? Então participe aí, avise os seus amigos, compartilhe com os seus amigos. A Novo Tempo e as redes sociais da Novo Tempo estão divulgando bastante a nossa programação. Tenho certeza que todo mundo vai estar já ciente de todos os horários da programação. Se liga aí, Na Mira da Verdade, segunda-feira, às 10 da noite, ao vivo. Professor, a gente se encontra segunda-feira que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ser um prazer ter a oportunidade de estar com você, telespectador e ouvinte, às 10 da noite, segunda-feira, ao vivo. E lembre-se que sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, todas as suas dúvidas sempre vão estar na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!